Estamos dando início ao nosso trabalho. Doutor Rodrigo Dell'Acqua, que coisa boa vê-lo. Seja bem-vindo, amigo. Nossa, saudade. Quantos amigos queridos aqui presentes, quantos rostos novos. Sejam bem-vindos. Que Dr. Valmir seja bem-vindo também aqui conosco. Nós estamos, nesse momento, reunidos para uma tarde de conhecimento, uma tarde de confraternização, no sentido de pessoas que tanta relevância possuem e que nos ofertou essa tarde para que assim possamos apreciar o momento, o conhecimento e trazer cada vez mais às nossas instituições, ao empreendedorismo, ao empresariado, ao país, o que tem de melhor. Primeiramente, eu quero agradecer à ministra Ellen Grace, ao Dr. Honda, à doutora Lilian, que aqui se faz presente como palestrante desse momento. Temos outros ex-palestrantes que nunca serão sempre serão nossos amigos e palestrantes, que também aqui estão compostos nessa tela. Apesar de ser uma tela onde hoje nós só podemos tocar, não? Porque o momento ainda não permite eu abraçar, ainda mais nós brasileiros que somos tão afáveis e que gostamos de tocar, de rir, de conversar, parecemos uma extensão dos italianos, não? Mas bem-vindos sejamos assim nesta tarde. Eu gostaria de pedir a todos que, por gentileza, possam manter seus microfones desligados, não? Permita-nos, nós estamos gravando para que depois suba às plataformas. Permita-nos também pedir que todas as perguntas que aqui poderão ser formuladas sejam colocadas no chat, para que depois, ao término da apresentação, elas sejam respondidas. Também os palestrantes, caso queiram, poderão ir respondendo conforme for sendo lançadas. E, mais ou menos, nós temos aqui a Cíntia, aqui do nosso departamento de comunicação, ela pede a permissão de todos para depois fazer uma foto, né? Ainda não é possível fazer aquelas panorâmicas, mas são feitas de uma maneira com muito cuidado e com muito carinho. Mas todos serão avisados, ninguém será pego de surpresa, por gentileza. E gostaríamos de iniciarmos esse momento recebendo... outro detalhe, o currículo dos 3 palestrantes são por demais extensos. Aliás, eu até brinco, eu falo que quando eu começo a ler os currículos, eu começo a olhar e falo assim, onde será que eu estava? Porque meu currículo, às vezes, é somente uma linha, perante todo o cabedal de conhecimento que vocês receberão e também de desenvolvimento que essas pessoas possuem. Então, será lido, antes do momento do início de cada palestrante, um mini currículo, tá? Só para que mais ou menos saibam essa pincelada de quem o assim estará apresentando. Permita convidá-lo, Dr. Honda, para que nós possamos iniciar. Vou ler seu mini currículo, por favor, com licença. Dr. Elcio Honda, advogado, diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp-Ciesp, vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos, que é o CONJUR, Fiesp, membro do Conselho Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp-Ciesp, um ilustre jurista conhecido no Brasil e no exterior, onde já recebeu prêmios, homenagens e grande respeito, assim nós o temos. Dr. Honda, por gentileza, a palavra seja sua. Cada palestrante terão 30 minutos para poder expor de maneira que achar conveniente, podendo até apresentar painel, se assim o tiver. Por favor, por gentileza. Obrigado, Elizabeth. Uma boa tarde aí a todos, uma boa tarde a todas. Queria agradecer muito o convite da doutora Elizabeth, uma cara amiga. Muito dos elogios dela foram pela amizade, eu tenho certeza disso.
porque eu aqui só carrego a mala da doutora Ellen, da ministra Ellen e da doutora Lília, né? Eu vim aqui mais para aprender com elas. Queria fazer uma saudação muito especial do Marcelo Cerezer, meu grande amigo do nosso CIESP. Obrigado por nos abrigar na sua casa do CIESP, por nos ter aí nesse convívio virtual, né? Mas fica aí a saudade de lhe dar um abraço, né, pessoal. É uma grande pessoa, um grande empresário, além de ser um grande amigo, assim como é a doutora Elizabeth. Saudar nossa sempre ministra Ellen Grace, uma alegria, né, tê-la conosco lá na Fiesp, no Conjur, na Câmara. Sou um privilegiado de poder desfrutar desses momentos com a pessoa maravilhosa que é a ministra Ellen, com uma bagagem intelectual e jurídica de primeiríssimo nível. Aliás, ministra, eu fico com saudades dos seus votos e julgamentos no Supremo. Ultimamente, eu tenho sentido mais saudades ainda desses bons tempos de Supremo, viu, ministra? A senhora está fazendo falta ali, viu? Saudar também a minha querida doutora Lília, companheira da Câmara, né? Vamos ter uma oportunidade de ouvir com a voz da experiência da operação que ela galhardamente toca a nossa Câmara, né? De mediação e conciliação. E muito obrigado por estar aí conosco. E agradecer a todos aí que estão presentes, os amigos, as amigas, né? Que estão aí conosco. Uma satisfação tê-los todos. Espero que perdoem um pouco a minha fala. E eu peço perdão a todos que surgiu uma outra reunião logo na sequência. E ministra e doutora Lília, por favor, não se sintam injustiçados, mas eu teria que sair logo após a minha apresentação. Seria uma visita descortês, viu? Eu vou ter que me ausentar. Marcelo, você me desculpe também, mas é que esse compromisso surgiu de uma emergência aí. E aí eu vou ter que me ausentar. Viu, doutora Elizabeth? A senhora também, por favor, me desculpe. Queria parabenizar o tema, né? Que é a questão da gestão dos riscos contratuais. Eu vou compartilhar uma tela. Tá todo mundo vendo? Visível. Sim. Ok. Muito bem, então, vou falar brevemente, então, sobre a questão dos riscos contratuais, né, que detectamos alguns tipos, e aí eu fiz uma primeira colocação sobre alguns temas, né, que podem gerar essas questões de interpretações nos contratos e que podem levar a essas situações que podem levar a um eventual litígio, seja judicial ou seja pela Câmara Arbitral. Ligados a econômico-financeiro, basicamente todos os aspectos econômicos do contrato, como o tipo de financiamento, cláusula de reajuste, as condições de pagamento, alterações de metodologia, alterações de índices, técnicos, mais ligados aí nas questões de engenharia, né? Nos contratos, isso a gente tem bastante do CSNA, muita discussão, né, nesses contratos em relação aos projetos, as construções, garantias, vida útil. Agora, os aspectos jurídicos, o fato do príncipe, né, muito tocado agora na pandemia, né, muito colocado agora numa situação excepcional, né, em que uma pandemia afeta a vida dos contratos, as normas, né, do poder executivo, dos poderes executivos afetando. Então, esse é um fato que tem atrelado algumas discussões contratuais. As questões da administração, as questões regulatórias e até as questões de meio ambiente. Pode ter aspectos políticos também, né? Movimentos sociais, né? Como a gente está vendo também alguns movimentos, há questões também da moratória, um pouco ligada também à questão do fato do príncipe, e também, quando não são contratos internacionais, essa questão de câmbio de moeda também pode ser colocada. Bom, aí o que faz, então, dentro dessa acepção do contrato, nessas essas questões?
Algumas considerações que temos que fazer em relação à avaliação, alocação dos riscos, né, inerentes àquela questão daqueles temas que abordamos, os sujeitos aí à discussão dos contratos, a questão de erros ou omissões do projeto, quais alterações que houveram, né, nas relações previamente contratadas, e principalmente o tema é muito propício agora, porque realmente nós tivemos muitas alterações nos contratos decorrentes da pandemia. Nós vamos até comentar um pouco isso. Até a Câmara fez um movimento excepcional, propiciando uma condição de, antes de entrar na arbitragem, mas de mediação entre as partes, de forma gratuita, durante o período da primeira pandemia. A ministra Ellen e a Lília devem tocar sobre o tema, mas a nossa Câmara também não faz só arbitragem, ela faz a mediação do contrato. A mediação está antes da instalação do litígio, e a Câmara fez essa proposta. O nosso grande baluarte aí, na questão da mediação, que a nossa Câmara fez a proposta, né? Isso foi na pessoa do Dr. Cazu, que foi um árduo defensor, né? Um grande baluarte na teoria da mediação. E as questões das interferências externas e internas, dos agentes internos ou externos. Bom, e como classificam? Classificam, basicamente, classificação muito simplista, mas entre os ordinários, que é aqueles inerentes ao negócio, ou extraordinários, que seriam as questões inevitáveis e imprevisíveis, e aí vamos fazer uma questão especial sobre a época da pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Bom, aí entra essa questão de que os diferentes pontos de vista do mesmo contrato geram os nossos conflitos. Bom, as disputas contratuais, né? Principalmente alguns tipos, né, em relação a contratos de longo prazo e longa duração. Então, temos aí vários itens, né, como erros em obras, as controvérsias. Esse é um ponto muito importante, subcontratação. Esse é um ponto, assim, muito especial nessas questões da delicadeza da discussão dos contratos, as questões dos custos da construção, muitas vezes também afetados pela questão da pandemia. Esse é um outro ponto importantíssimo, né? A questão ambiental vem trazendo um panorama muito importante na discussão dos contratos. Os riscos ambientais, os regulatórios em relação a ambientais, os direitos minerários e as controvérsias de ordem societária. Societário, aí já tem muita coisa para se falar, né? Eu acho que não é o caso da gente discorrer de todos eles, mas eu vou só dar alguns exemplos dos tipos de discórdia que podem ter enquanto modelos societários. Vai desde a questão do capital, da integralização, a questão da quebra de lealdade, a questão da probidade, a disputa nas deliberações, né? Tivemos até questões, até agora a Petrobras estava com uma questão envolvendo essa questão, decisões estratégicas. Mais recentemente, nós tivemos essa figura da desconsideração da personalidade jurídica, né? Em alguns casos, né? Então, esse é um ponto que começa a ser também entrar dentro da questão das sociedades contratuais, das sociedades limitadas, SAs. Saídas de sócios, exclusão, direito de preferência, descumprimento de acordo e problemas na administração. Esses são só alguns exemplos da questão societária, que tem muitas questões, né? Muitas questões que a gente poderia discorrer cada uma delas, e não é objeto agora da gente fazer pelo menos não do meu tema, mas eu me propus a fazer só um panorama, né, um grande overview sobre os temas. Muito bem. Aí a gente entra nessa questão que nós vamos estar, e talvez aí me gerou essa necessidade da discussão, a pandemia da Covid, né? Este foi, na essência, a aplicação prática da questão do fato imprevisível, né? Não bastasse o fato imprevisível 1, nós temos o fato imprevisível 2. Entramos na primeira onda da Covid, estamos agora na segunda onda da Covid,
e afetou muitas relações, mas muitas mesmo, né? E essa questão da teoria da imprevisibilidade é um tema que é muito rico para discutir vários tipos de contrato, desde o contrato de aluguel. Os shopping centers estão discutindo isso com os lojistas, né? O lojista fica fechado, mas o shopping cobra o aluguel, né? E aí ainda cobra com a correção, né? E o lojista diz, mas como é que eu posso pagar o aluguel se a administração executiva determina o fechamento? Então, isso gera uma disputa, né? Mesmo no caso, aí estou citando até aquela famosa lei federal, 14.010, né? Que estabeleceu um marco temporal dos efeitos da pandemia. Então, há muita discussão em relação a este tema. Alguns outros temas que podem ser levantados para discussão por conta desta questão da pandemia da Covid-19, que foi uma novidade para todo mundo mesmo. Por exemplo, essas medidas restritivas de locomoção em pessoas, né? E isso virou uma bagunça mesmo, né? Porque você tem legislação estadual e você tem legislação municipal, sendo que legislação municipais diferentes. Só que eu tenho efeitos intermunicipais e interestaduais. Por exemplo, as medidas de restrição de locomoção em pessoas entre municípios para contratos. Como se adequa? Já gera um litígio. Como se proteger de comportamentos oportunistas, né, decorrentes de um crescimento da demanda de um determinado insumo, e principalmente relacionados aos bens ditos essenciais. E esta é uma outra discussão sobre a essencialidade. Nós tivemos aí essa questão do o que é atividade essencial muito discutida até nas legislações municipais. Aí o Marcelo é testemunha, no CIESP, a gente teve cada município definindo o que podia ficar aberto, o que não podia. A indústria que era classificada como indústria atividade essencial no federal, no estadual, e alguns municípios não foi. Né? Você lembra disso, né, Marcelo? Então, esse tipo de discussão sobre essencial, imagine que então você pode ter dentro do contrato ou de obrigações contratuais relacionadas. Tem um outro tipo do contrato internacional, e se o poder público determinar a retenção de produtos, isso já foi cogitado, né? Não poder exportar determinado tipo de aparelho porque o Brasil estava precisando, né? Bom, mas eu tinha um contrato de fornecimento e aí eu vou ter que quebrar esse contrato de fornecimento, né? Ou seja, eu tinha uma obrigação contratual de fornecer esse equipamento e o governo brasileiro disse que é necessário a retenção desse equipamento. Então, eu não posso exportar, ou ao contrário, né? Nós tivemos casos também indo ao contrário. Então, esse é um outro tipo de problema que pode ocorrer, né? Aí, o último ponto, esse é um problema que nos afeta e que nós estamos sentindo hoje, né? Problemas de liquidez, né? Problema de adimplência, né? Então, esse é um outro ponto que pode gerar risco de contrato. Então, tem várias situações que a pandemia trouxe como realmente novidade. E aí que eu acho a beleza da gente estar abrindo essa discussão nesse painel, né? E trazendo um foro de discussão, que é um foro de discussão que não passa pelo Poder Judiciário. Olha, ministra, nada crítico a isso, não é o Supremo, tá? Isso aqui é um juiz de primeira instância, tá? Infelizmente, qualquer disputa, né? Isso não é uma prerrogativa aqui só de uma corte, mas é do Brasil, do sistema brasileiro como um todo, pela quantidade de recursos, né? Os processos levam muito tempo para a solução, né? Então, imagine qualquer discussão destas a gente levando para a corte. E levar para a corte significa nós termos gastos com advogado, taxa judiciária, né? Usando o sistema, né? Judicial como um todo.
Então, tudo isso leva a ter essa quantidade de casos, né, de processos a serem julgados, o que leva, então, portanto, a demora na solução do litígio, causando insegurança. A maior insegurança jurídica que nós temos hoje é não ter o julgamento, é não termos a decisão. A pior insegurança que tem é não ter a decisão. E aí, então, entra essa beleza da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Né? Veja aqui, ó. Aqui a Câmara que funciona, né, em aproximar as partes, né, para fazer ou então a administração do litígio ou uma solução mais rápida, né, mais adequada. Então, basicamente, queria agradecer o tempo, fiz aqui dentro, tentei correr um pouquinho para deixar mais tempo realmente para as melhores apresentações, que é a da ministra Ellen, a doutora Lília. Eu não queria roubar esse tempo precioso de vocês nessas apresentações, então fiz apenas um panorama geral, e deixando essa mensagem de que a Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem, Fiesp, Ciesp, é um veículo extraordinário para a diminuição do custo e do tempo para a solução de alguns desses problemas que a gente viu. Mas eu vou deixar aí para tanto a ministra Ellen quanto a doutora Lília poderem falar com mais profundidade desse tema. E agradeço aí a paciência aí de terem me ouvido, viu? Muito obrigado aí a todos. Doutor Ronda, como sempre, quanta coisa realmente transmitido com segurança, com precisão e atualização. Eu hoje tive que inverter, né? Hoje eu precisei inverter mediante a... Vocês estão me ouvindo? Tá. Mediante a sua necessidade, que o senhor ontem já havia conversado comigo a respeito, e normalmente eu gosto de chamar o doutor Marcelo Cerezer para dar as boas-vindas, que ele realmente é o nosso diretor titular, o homem que faz a diferença, né? E hoje, doutor Marcelo, eu precisei inverter mediante a gravidade, a complexidade do doutor Ronda. Então, doutor Ronda, se o senhor tiver pelo menos 3 minutos para ouvir as nossas boas-vindas que houve de inversão, e aí nós realmente podemos liberá-lo e te agradecer de coração por todo o carinho, pelo que sempre traz-nos com alegria e faz-nos refletir, além de aprender. Gratidão mesmo, de todo o coração. Eu que agradeço. E aceito realmente conhecer um novo escritório, com alegria. Doutor Marcelo Cerezer, por gentileza. Pois não. Obrigado, doutora Elizabeth. Eu gostaria de cumprimentar a todos, né, em especial a ministra Ellen Grace. É um prazer estar recebendo uma autoridade de tal relevância, tal magnitude, mesmo que virtualmente, mas baseado no nosso Ciesp Jundiaí, que engloba 11 cidades da nossa região. Receber a doutora Lilian Bertolani, também, que vai palestrar à frente. Cumprimentar o amigo de longa data, o doutor Elcio Ronda, né? Já cruzamos por muitas vezes, né, muitas batalhas passadas e muitas virão pela frente. Parabéns pela sua apresentação, desde já. Eu também sou um defensor, eu sou advogado, sou um defensor, além de ser industrial, né? Eu sou advogado e sou muito defensor da mediação, da conciliação, mediação e arbitragem. Eu acho que a gente tem que divulgar o máximo possível, sim, as câmaras já estabelecidas no Brasil e dar preferência à nossa, do Ciesp e da Fiesp. Cumprimentar também a Elizabeth, né, minha querida colega, totalmente compreensível a sua inversão, não tem problema nenhum. Nós costumamos chamá-la aqui, viu, doutor Ronda, de nossa primeira-ministra. Então, ela é o nosso chefe de governo aqui, deixa ela coordenar lá essas reuniões que ela coordena com maestria. É a nossa diretora aqui do Departamento Jurídico de Jundiaí e sempre tem trazido excelentes temas para serem discutidos, explanados e trazendo informação para os nossos associados, o que nesse momento tão carente de informação, né? Isso é muito importante para nós, industriais, que hoje nos vemos isolados
cadastrados ou classificados como atividades essenciais. A grande maioria das indústrias da nossa região nunca parou, em nenhum momento. Enfrentamos todos os desafios que se apresentaram, sempre cuidando da saúde, principalmente do nosso colaborador, mas sempre como um elo de ligação, uma mola propulsora para não deixar o nosso país parar, né? Então, é com grande alegria, mais uma vez, que eu recebo a todos, doutora ministra Ellen Grace, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação na nossa regional, todos os colegas, todos os amigos, empresários, executivos, advogados que estão aí, somos quase 70, já passamos de 70 pessoas nesta sala virtual, e espero que no futuro muito próximo, né, a gente consiga fazer, viu, Elcio, uma nova versão desta apresentação fisicamente. Esse prédio atrás aqui, virtualmente da minha pessoa, é a nossa sede aqui em Jundiaí. É muito mais gostoso, né, doutora Elizabeth, ter o calor humano e poder olhar nos olhos dos apresentadores aí, e a gente poder trocar informações mais ao vivo. Mas, no momento, é o que temos para hoje, como dizem. Sem mais delongas, obrigado e boa apresentação a todos. Abraço, Elcio. Obrigada, doutor Marcelo Cerezer. Esse convite também estendemos a todos os nossos amigos, participantes. Doutora Ellen, assim que a senhora retornar do Rio Grande do Sul, que também venha conhecer nossa casa, que terá o selo verde e está sendo feito com muito amor e carinho. Quem já conhece a casa sabe realmente que tem o aconchego, a predominância de um lar. Não é somente um espaço profissional, é mais do que isso. Tem um café gostoso, um abraço e amigos preciosos. Somos família, isso não há como discutir ou pleitear outro assunto, viu? Então, sejam bem-vindos e todos recebam esse carinho e convite feito pelo Dr. Marcelo Cerezer. Dr. Ronda, tenha liberdade, por gentileza, se assim o desejar. Eu vou convidar a doutora Lilian. Um abraço, gratidão, doutor Ronda, gratidão mesmo, amigo precioso. Doutora Lilian, eu gostaria de convidá-la, por favor, para que possa tomar a parte. Vou ler, como eu disse, um mini currículo. Doutora Lilian Elizabeth Menezes Bertolani, advogada, mestranda pela PUC São Paulo, especialista em Direito Administrativo também pela PUC São Paulo, secretária-geral adjunta da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP Jundiaí. Esta jovem, que aparenta ser tão menina, possui já um cabedal de conhecimento, de capacidade profissional que é espetacular. Ela possui uma voz meiga, doce, mas uma mulher de pulso, firmeza, objetivo e visão. Seja bem-vinda, doutora Lilian, à nossa casa, através da tela, que nós já tivemos o grande prazer de tê-la em nossa casa Jundiaí, presencialmente. Então, por favor, 30 minutos para que a doutora possa apresentar, assim, de forma que a desejar, né? Seja por painel ou seja explanando. Perfeito. Elizabeth, eu não tenho palavras para agradecer o seu carinho, muito obrigada. Realmente, logo que eu entrei na Câmara, uma das primeiras visitas que eu tive a honra de fazer foi para a Diretoria Regional de Jundiaí, onde eu fui muito acolhida, então, todo o meu carinho para todos de Jundiaí. Também meu agradecimento para o Dr. Marcelo Cerezer, muito obrigada pela possibilidade de estarmos aqui reunidos. Meu agradecimento para a ministra. Ministra, muito obrigada pelas palavras no início da reunião. Eu me sinto muito grata e estou aprendendo muito com todos e eu tenho certeza que a Câmara ela realmente tem um potencial e ela pode ajudar muito todos os associados a resolverem os seus conflitos. E é nesse sentido, então, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as possibilidades que existem, então, de resolução de conflito e como que essa escolha pode ser estratégica. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho.
Acho que estou compartilhando, né? Deixa eu colocar em modo de apresentação. Perfeito, visível. Ok. Bom, então, hoje a gente está reunido para falar sobre gestão de riscos contratuais, com foco em solução de disputas. Então, eu começo falando sobre o sistema de justiça multiportas. Então, como esse sistema de justiça multiportas pode nos ajudar a fazer a escolha estratégica para a solução de conflito do meu contrato. O sistema de justiça multiportas, ele está previsto na nossa legislação, né? Nossa Constituição, ela coloca o acesso à justiça como um direito fundamental, isso está no nosso artigo 5º. Mas a justiça, ela não é feita apenas com o poder judiciário, ela pode ser feita e o conflito pode ser resolvido de uma maneira melhor se as partes se compuserem ou se o procedimento for o mais adequado para a resolução daquele caso. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Bom, quem falou primeiramente, né, sobre o tema da justiça multiportas foi um professor de Harvard na década de 70. O nome dele é Frank Sender. E a expressão justiça multiportas realmente visa dar possibilidades de escolha de qual é o melhor método para resolver o meu conflito, qual é o mais adequado, né? Então, nós temos soluções que podem ser compositivas, que são aquelas que as partes negociam e elegem, então, como solução para um problema, ou elas podem ser heterocompositivas, que é a solução que é dada por um terceiro. Eu sei que algumas coisas que eu vou dizer são um pouquinho técnicas, mas eu vou tentar falar da melhor forma possível e, ao final, por favor, fiquem à vontade para me perguntar se não entenderem alguma coisa. Então, qual é o objetivo desse sistema multiportas? É que, quando eu tenho um conflito, eu posso exatamente analisar como está aqui na foto, né? A minha primeira porta é o judiciário. Será que realmente é o mais interessante para que eu resolva o meu conflito? Às vezes é, às vezes pode não ser. Então, eu tenho outras portas que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu elenquei alguns exemplos de meios, de caminhos. Então, a gente tem sempre o poder judiciário, que é a nossa garantia constitucional para todo e qualquer tema, e temos métodos alternativos ao judiciário, e que podem ser mais adequados à resolução do meu problema. Então, existe a conciliação, a mediação, a arbitragem, dispute board, a negociação. E é muito importante falar que esses métodos, eles sempre podem ser inovados, então não são métodos fixos, né? Novos métodos sempre podem surgir. Então, eu pergunto, né? Ok, eu tenho todos esses caminhos, mas o que eu preciso pensar quando eu estou escrevendo o meu contrato para eleger um desses caminhos? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que precisam ser feitas no momento da redação de um contrato. Então, por exemplo, qual é a natureza jurídica dos conflitos que podem surgir do meu contrato? Porque existem tutelas, né, de direitos que são patrimoniais disponíveis, ou seja, que eu posso transacionar livremente. Esses direitos que são patrimoniais disponíveis, eles podem ser resolvidos pela jurisdição privada. Então, eu posso, além do judiciário, contar com as outras portas que nós vimos anteriormente. Eu desejo manter a relação comercial pactuada a longo prazo? E aqui eu não vou dar spoiler, mas nós temos um meio que é mais adequado para manter esse relacionamento. A análise do negócio objeto do contrato demanda expertise técnica, ou seja, se o conflito proveniente daquele contrato ele for parar, né, nas mãos de um juiz, ou enfim, de um julgador que não tenha expertise, qual vai ser a consequência, né? Será que aquela decisão que vai vir vai ser boa para mim, vai ser boa para o meu contrato, para o meu negócio? Qual é o impacto que a paralisação do serviço contratado ou que a inexecução pode ocasionar no meu negócio? Então, né, falando com empresários, com industriais, né? Se eu deixo de receber uma mercadoria que eu preciso, um insumo, isso a gente está vendo agora no Brasil, é dramático, né? Qual é a consequência? Então,
eu preciso pensar num meio que me atenda. Então, é relevante para a saúde do meu negócio que eventuais conflitos contratuais sejam tratados com sigilo e discrição? E por que eu digo isso? Porque, via de regra, no Poder Judiciário, nós temos regras estritas para o sigilo processual, né? Como o direito, proteção do direito à intimidade, né? Ou quando aquele bem jurídico ele é muito relevante socialmente. Então, muitas vezes o empresário ele tem interesse de que a roupa suja não seja lavada em público, né? Eu desejo manter assim, em sigilo, eu não quero expor o meu negócio. Então, a descrição, ela pode ser muito importante e estratégica. E aí, eu vou falar para vocês, então, de 3 dessas portas, que podem ser consideradas e que são os meios mais utilizados, né, além do Poder Judiciário. Então, eu vou começar falando de mediação. Então, ela é um meio privado de resolução de disputas. A gente tem a lei de 2015, que regula a mediação. A mediação, ela é o melhor meio para a preservação do relacionamento comercial. Então, por quê? Porque a resolução ela é fomentada por um mediador, que é um profissional que é um terceiro imparcial, e que ele não dá uma decisão sobre o tema, mas ele busca o consenso das partes. Ele ouve as 2 partes, ele detecta os pontos em comum, trabalha esses pontos em comum para que o consenso seja alcançado. Então, na mediação, não temos ganhadores ou perdedores, e as partes ficam muito mais satisfeitas com o resultado construído em comum. Então, quais são as principais vantagens da mediação? É um método muito mais célere e eficiente, né? Eu posso falar, na Câmara, hoje, a média de tempo da mediação entre a assinatura do termo e o final tem sido de 56 dias. Então, comparado a qualquer ação, ou mesmo a arbitragem, é muito eficiente e muito célere. As partes têm autonomia e o procedimento é confidencial, autonomia para agendamento de reunião, para conversa, para negociação. A solução ela é previsível, por quê? Porque ela vem das próprias partes, ela é construída pelas próprias partes, então não haverá surpresa, né? O elemento de um terceiro resolvendo. E também temos a preservação da relação pessoal e comercial, porque isso evita um desgaste. E mesmo quando a mediação não atinge um acordo, é muito interessante, porque as partes elas têm a compreensão exata da dimensão dos aspectos em disputa. Então, quais são os meus pontos fortes na discussão desse problema? Quais são os meus pontos fracos? Então, tanto se as partes depois forem discutir isso, tanto em juízo ou numa arbitragem, elas já têm um domínio muito maior sobre aquilo que elas estão dialogando e procurando a solução desse conflito. Aqui eu trouxe para vocês, né, um outro benefício. Qual é? A mediação ela também é muito mais barata do que outros meios de solução. Por quê? Porque, basicamente, o que a gente tem de recolhimento, né, e aqui eu fiz uma simulação de um caso de R$150 mil, tá? A gente tem, então, um fundo de despesas que serve efetivamente para remuneração de despesas com correio, despesas com cópias, então tudo que não é utilizado é devolvido, né? Existe a taxa de administração, que é a remuneração da Câmara, os honorários do mediador, aí vai depender exatamente de qual é o valor da causa, mas normalmente eles são remunerados por hora, então depende de quantas horas são admitidas. Então, para um caso de 150 mil reais, considerando 2 partes, né, cada uma desembolsaria por esse procedimento R$4.250 pela tabela da Câmara hoje, tá? Só para mostrar para vocês. Você pode me dizer, Lília, mas esse valor ele é baixo, e se for um caso muito maior? Então, aqui eu trouxe para vocês um caso de 120 milhões de reais. Então, fazendo a mesma analogia e a mesma conta, né? Eu tenho para cada parte um dispêndio total de R$16 mil. Então, ainda é um benefício muito grande.
E uma notícia boa para os associados é que os associados do CIESP, em procedimentos de mediação, eles contam no nosso regulamento com 10% de desconto. Então, todas as partes envolvidas no procedimento, quando tem um associado CIESP, gozam desse desconto. E a melhor notícia é que, como o Dr. Honda já havia adiantado, o projeto de mediação social ele continua valendo. O nosso conselho deliberou, enquanto a pandemia estiver numa situação grave, esse projeto vai continuar. Então, o associado CIESP e o sindicato filiado à Fiesp, em causas de até R$100 mil, tem atendimento completamente gratuito pela Câmara. Tá? Então, é uma oportunidade única para conhecer a metodologia da mediação, para entender como ela funciona. E aí, a única restrição que nós temos, né, de atendimento é que não podem ser demandas de cunho trabalhista e também demandas contra as próprias entidades, porque teríamos aí um problema de parcialidade, isonomia, né, porque a Câmara faz parte das entidades. Então, eu convido a todos que souberem de alguém que tem um caso com um valor abaixo de R$100 mil, que gostaria de tentar um acordo, gostaria de tentar a mediação, que entre em contato com a Câmara, é só acessar um formulário que está no nosso site, ao final eu vou mostrar o endereço do site, e nós gostaríamos muito de tê-los conosco, né, para realmente sentirem os benefícios que a mediação pode trazer para o ambiente de negócios. Bom, outro método, então, que a gente apresenta é a arbitragem. A arbitragem é um método também privado de resolução de disputas. A lei que rege o procedimento arbitral no Brasil é de 96, a lei 9.307, e é um método heterocompositivo, ou seja, a solução ela é dada por um terceiro. Esse terceiro é o árbitro ou um tribunal arbitral. Então, os casos podem ser resolvidos por um árbitro único ou, normalmente, por um tribunal formado por 3 árbitros. Esses árbitros, a lei reconhece que eles são juízes de fato e de direito da causa. A arbitragem ela é o processo de conhecimento, e a decisão que é emanada pelo tribunal arbitral ou pelo árbitro único é uma sentença. Assim como a sentença que é emanada do judiciário, ela constitui, então, um título executivo judicial. E agora eu vou falar um pouquinho das vantagens da escolha da arbitragem. As partes, elas podem escolher um julgador que já confiam. Então, como eu disse, né, eu atuo numa área muito específica e eu sei, né, de um professor universitário, ou sei de um grande escritório que tem um profissional que eu confio, que sabe a matéria. Eu posso, né, claro que se ele não tiver um impedimento para assumir o encargo, ele pode sim ser escolhido pelas partes para atuar no processo arbitral. Outro ponto é que o processo arbitral, ele dura em média, aqui na Câmara da CIESP-Fiesp, 18 meses. E ele não tem recurso, então eu tenho realmente uma decisão muito mais rápida para o meu litígio. E ele também pode ser confidencial. E aqui eu ressalto que ele pode ser confidencial porque, via de regra, as pessoas acham que a confidencialidade é um atributo inerente à arbitragem, nem sempre é. Né? É uma escolha das partes. Então, se as partes escolhem a confidencialidade, ele vai ser confidencial. Normalmente, não são confidenciais as arbitragens com a administração pública, né? Pelo princípio da transparência e da publicidade. Outra vantagem da arbitragem é a especialidade e o cuidado na decisão. Como eu escolho um árbitro que já tem afinidade com a área que eu preciso, né? Ele certamente vai me dar uma decisão com muito mais cuidado, com muito mais detalhamento, atendendo melhor a resolução do meu litígio. E o árbitro, ele assume um compromisso de disponibilidade, então ele realmente tem o tempo para se dedicar para a decisão daquela causa. E um outro ponto também, que é muito relevante, é sobre a flexibilidade do procedimento. Na arbitragem, tudo é construído em conjunto. A arbitragem, ela é o respeito à autonomia da vontade das partes, né? As partes constroem junto ao tribunal arbitral um cronograma, onde elas vão definir cada fase do procedimento, cada prazo que vai ser colocado.
E isso vai muito bem com contratos complexos, porque normalmente em operações, por exemplo, de M&A, onde existem muitos contratos, né, às vezes a observação do processo pode ser um pouco mais difícil, e isso dá muito certo na arbitragem, assim como múltiplas partes, né, as partes que têm outros idiomas, né, na arbitragem você escolhe onde é a sede, você escolhe qual é o idioma que vai ser utilizado, você tem toda essa flexibilidade, então isso é muito interessante, a depender de como é o meu contrato e qual é a estratégia que eu quero traçar, então, para a solução do litígio. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia dos valores que são despendidos, então, num processo arbitral, porque uma das coisas que a gente sempre escuta é, mas a arbitragem, será que eu quero? Porque pode ser caro, mas parando para pensar em todos esses benefícios, né, realmente é um investimento que se justifica perante a celeridade, a especificidade. Então, aqui eu trouxe 3 das maiores instituições que temos no Brasil, né, que cuidam das arbitragens, então, a Câmara de Comércio Internacional, a Câmara Brasil-Canadá e a Câmara CESP-Fiesp, são 3 entidades de reputação ilibada, com profissionais de respeito no mercado, isso é muito importante. Então, aqui eu só trouxe para vocês terem uma ideia de como a Câmara do CIESP tem valores competitivos quando a gente fala de arbitragem, né? Então, para um processo, né, de R$500 mil, eu começo, então, com um valor na nossa Câmara de investimento de R$75 mil. Então, aqui a gente tem todo o crescimento. Nós temos valores muito competitivos e a nossa equipe está muito preparada para conduzir processos não só em português, mas em inglês, e hoje, no nosso ambiente virtual, né, nós já fizemos mais de, creio que 70 audiências de instrução virtuais, então, nós estamos preparados e, com certeza, temos todo o motivo para ter a confiança do mercado. E a outra possibilidade, a outra porta que eu trouxe para vocês conhecerem, então, é o Dispute Board, e ele é relativamente novo no Brasil. O Dispute Board, ele é baseado, ele foi criado, é um método que foi criado baseado nos contratos que são da Federação Internacional de Engenheiros e Consultores. Tá? Esses contratos, eles são aplicados para o setor de construção civil e infraestrutura, principalmente. Então, criou-se essa metodologia que funciona da seguinte forma: as partes escolhem ter um comitê de prevenção e solução de controvérsias acompanhando o andamento da obra. Tá? Então, é um método em que são eleitos profissionais. São 3 membros, normalmente, que são eleitos, eles podem ser engenheiros e advogados, normalmente a gente sempre vai ter pelo menos um advogado junto aos engenheiros, e a principal vantagem dele é que ele permite que a obra tenha um encaminhamento sem paralisações, porque cada vez que ocorre um incidente ou um problema, o board, o comitê, ele é chamado para resolver e dar um encaminhamento imediato de uma solução. Essa solução dada pelo board, ela pode ser uma recomendação ou ela pode ser uma decisão, e aí depende do atributo que as partes escolhem dar para o board. A gente tem o nome técnico, então, de Dispute Review Board, para aquele que são recomendações, e Dispute Adjudication Board, para aqueles que são decisões obrigatórias. Mas é importante dizer que as decisões do board, elas não têm caráter jurisdicional, ou seja, elas podem ser revisitadas em arbitragem ou mesmo pelo Poder Judiciário se as partes não ficarem satisfeitas. No entanto, como as decisões são muito técnicas, né, isso não costuma acontecer. Então, aqui no Brasil, embora a gente ainda não tenha tido muitos casos, né, a gente já tem um precedente da linha amarela do metrô, em que o tribunal não reformou a decisão que foi dada pelo Dispute Board, né? Justamente por isso, porque é uma decisão que é dada com muita propriedade. Os engenheiros e os advogados, durante o andamento de toda a obra, eles documentam, eles acompanham, eles entrevistam, então
é muito interessante realmente o trabalho que o Dispute Board faz e a dinâmica que ele pode dar efetivamente para que essas obras não sejam paralisadas. Aqui eu fiz uma simulação também para vocês entenderem um pouquinho de qual é o investimento de se ter um Dispute Board. Então, para um contrato de até 50 milhões de reais, a gente vai ter, então, a taxa de registro, né, na instituição. Aí vamos ter uma taxa mensal de manutenção de R$ 1.500, que remunera a Câmara, um honorário de cada membro do Dispute Board, e, eventualmente, algum honorário extraordinário, se for necessário uma ida, né, ao canteiro, ou alguma outra medida nesse sentido. Então, a estimativa que eu passo para vocês, para um contrato de até 50 milhões, seria de um gasto de aproximadamente R$ 9.000 por parte, considerando 2 partes, né? Isso, para uma obra de grande valor, né, é irrisório, pensando no prejuízo que se pode ter pela sua paralisação. Então, aqui um valor maior. Então, falando de um contrato entre 500 milhões a 1 bilhão, a gente tem uma estimativa, então, de R$ 24.000 por parte, se forem 2 partes. Aí vocês podem se perguntar, mas, Lilian, qual é o papel da Câmara nisso tudo, né, na condução desses procedimentos? A Câmara, ela faz a gestão dos procedimentos. E por que é importante ter a instituição? Porque a Câmara, ela atua com um código de ética, então todos os profissionais que são convidados, né, a atuarem junto à Câmara têm que respeitar esse código de ética. É interessante também observar que a Câmara CESP-Fiesp, ela possui uma lista de árbitros e de mediadores, que são profissionais que são validados pelo nosso conselho, mas esses profissionais, essa lista, né, ela é meramente indicativa. Então, se houver um outro profissional de confiança, as partes também podem indicar. E esse profissional apenas vai ser referendado, né, pelo nosso presidente, que é o ministro Sidney Sanches. Um outro item que é interessante também, falando das vantagens de ter uma instituição, então, fazendo essa gestão, é porque a administração ela é tailor-made, ou seja, ela é adaptável para cada caso concreto. Por isso que a gente fala que a gente respeita a autonomia das partes, né? E o regulamento, ele serve para dar uma segurança. Então, se houver, por exemplo, na cláusula alguma omissão, né, desde que seja prevista a Câmara como administradora e gestora do procedimento, o regulamento ele dispõe, então, dos caminhos para que essa omissão seja suprida, né, e dá uma segurança para as partes. A Câmara, ela faz a centralização de protocolo e também cuida do arquivo do procedimento. Então, toda a gestão da documentação é feita pela Câmara, que dá acesso para as partes, para os árbitros, para peritos, enfim, para todos os que são envolvidos nos procedimentos. Outro fator é a manutenção do sigilo, né? A Câmara ela tem esse comprometimento de manter em sigilo seus procedimentos. A Câmara ela é responsável por fazer a notificação das comunicações e, muito importante, a Câmara ela administra os custos, né? A arbitragem, por exemplo, ela pode ser realizada ad hoc, né? Sem uma instituição, mas você teria que negociar diretamente com o árbitro, por exemplo, os seus honorários. Isso pode causar um certo desconforto, né, nas partes, e mesmo na negociação, pagamento. Então, a instituição é muito importante para dar uma segurança e gerir todos esses fatores para que o procedimento ande bem. Então, a Câmara, ela também dá o suporte administrativo. O que significa esse suporte administrativo? Ela organiza audiências, ela reserva espaço, ela contrata serviço de estenotipia, tradução simultânea, ela intima testemunhas. Então, tudo isso são atividades que a Secretaria da Câmara faz. E também a Câmara faz a gestão dos pagamentos, como eu disse antes. Então, isso dá muita transparência, né? O quanto foi gasto, o quanto é devido, quanto cada um recebeu. A Câmara monitora os prazos, então, de acordo com aquilo que foi estabelecido em cronograma pelas partes. E a Câmara faz um exame informal das decisões que são emanadas, né, para que não tenha vícios que possam causar nulidades.
E aí vem a pergunta, Lilian, gostei do que você falou, eu acho que realmente colocar, né, uma solução de conflito adequada para o meu contrato é estratégico, mas como eu faço isso, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho das diferentes possibilidades. Então, para que a arbitragem, por exemplo, seja o método escolhido, eu posso fazê-lo através da inserção de uma cláusula compromissória no meu contrato, e isso é o que normalmente ocorre. Então, quando o contrato está sendo redigido, eu escolho a arbitragem, escolho qual vai ser a sede, escolho qual vai ser o idioma, se o tribunal vai ser composto por 1 ou por 3 profissionais, e qual vai ser a instituição responsável pela gestão desse procedimento. Mas, se as partes, depois que surge o problema, resolvem que o melhor método é a arbitragem, mesmo que ele não estivesse previsto antes, é possível se firmar um compromisso arbitral. Então, elas fazem um compromisso, onde elas colocam basicamente as mesmas informações que eu disse na cláusula compromissória, e elegem, então, a arbitragem como o meio que vai dirimir aquele conflito em específico. Outra possibilidade, então, também é de se eleger a mediação. A mediação ela pode ser usada tanto através de previsão de cláusula, quanto também posteriormente a existência do conflito. A mediação, a gente tem um membro, né, o doutor Adolfo Braga Neto, que ele faz parte aqui da nossa comissão, que ele fala que não existe contraindicação para mediação, ela é um remédio aplicado para todos os tipos de disputa. Então, a mediação ela pode ser eleita pelas partes a qualquer momento, muitas vezes até em processos, né, judiciais de arbitragem, faça uma pausa para a mediação. Então, a mediação ela é um método realmente de composição. E a mediação, muitas vezes, é feita, ela é escolhida numa cláusula escalonada. O que eu quero dizer com isso? As partes podem colocar no contrato que primeiro elas vão tentar uma mediação, né? Então, primeiro elas vão tentar se compor através da mediação, com a ajuda, né, do mediador. E que, se não der certo, que o procedimento, então, vai ser julgado por arbitragem. Então, é possível fazer isso que a gente, né, escalona. Primeiro um método, se ele não funcionar, eu vou para o outro, tá? E o dispute board também, normalmente, ele é previsto dentro dos contratos. E a instituição é escolhida também na cláusula que vai ser colocada. Então, eu quero saber, olha, mas eu gostaria de ter um modelo para colocar no meu contrato. Eu não quis colocar aqui para vocês os modelinhos, porque achei que seria muito, né, exagero da minha parte entrar em cláusula por cláusula, mas eu coloco aqui para vocês o convite para ver essas cláusulas no nosso site, tá? A gente tem modelos, e se tiver qualquer tipo de dúvida e quiser consultar a Secretaria da Câmara, nós podemos apoiar também nesse sentido. E é isso. Então, o meu convite para vocês é que a gente saia do piloto automático na redação dos contratos e que a gente pare para pensar nas portas que existem e que podem me ajudar na gestão dos riscos possíveis desse contrato. E com isso, eu volto a palavra, então, para você, Elizabeth. Muito obrigada. Doutora Lilian, até vou fazer eu recebi umas 12 perguntas. Nossa. Durante a sua apresentação. Olha, só restaram 2 para fazê-la realmente, as demais, as respostas já ocorreram, já foram providenciadas. Até gostaria de convidar aqueles que entraram posterior ao momento da explanação inicial, que, ao formular a pergunta, poderá utilizar nosso chat, por gentileza, que será respondido ao término dessas apresentações. E que sejam bem-vindos também, que eu vi que vários. E já soubemos que tem pessoas aqui de vários pontos do Brasil, além também do exterior. Nós estamos com uma pessoa do Texas, nós estamos também com 2 pessoas da Califórnia. Quer dizer, entraram através do Brasil, né, pela empresa, mas estão sediadas no exterior. E soubemos também de 4 empresas que estão com seus funcionários apostos, escutando, ouvindo, estão com tela fechada, porque estão no ambiente de trabalho, mas estão realmente participando. Quer dizer, aqui nós vimos 60, chegou 72, né?
Todavia, há empresas, assim como no caso dessa, são 28 pessoas, quer dizer, então, nós estamos com um grupo bem intenso. Doutora Ellen Grace, permita-me convidá-la também para podermos iniciar esse momento. Olha, o currículo da doutora, simplesmente, da nossa ministra, vou pôr como um micra, porque é mini. E volto a te dizer, gratidão profunda, doutora Ellen. Doutora Lilian, gratidão mesmo também profunda. Doutora, nossa ministra Ellen Grace North-Flay, ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, foi integrante do TRE do Rio Grande do Sul e do 5º Constitucional do TRF, 4ª Região. Advogada pela OAB do Rio de Janeiro e a OAB do Rio Grande do Sul atualmente, e vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, Fiesp-Ciesp. Passo à senhora ministra a palavra, 30 minutos para que possa expor da maneira que lhe convir, por favor, através de painel ou da apresentação. Assim estaremos aqui a posto para poder recebê-lo. Gratidão. Muito obrigada, Elizabeth, obrigada por essa acolhida tão calorosa, apesar da distância, Dr. Marcelo Cerezer, nessa Ciesp de Jundiaí. Realmente é uma das unidades do Ciesp mais ativas do interior do estado. Nós ficamos muito satisfeitos ao saber que tínhamos esse convite para falar não só aos integrantes da casa, mas também a todos aqueles empresários e advogados que atuam na cidade. E, como vimos, Elizabeth nos informar que até estamos rompendo as fronteiras nacionais. O ministro Sidney Sanches, que é o nosso presidente, me pede que transmita ao doutor Marcelo, à doutora Elizabeth, os seus cumprimentos, a sua homenagem e a homenagem da Câmara. Nós temos um grupo muito seleto de conselheiros dentro da nossa Câmara e nós buscamos dar a ela uma condução muito segura para que realmente nós possamos prestar um serviço de alta qualidade. A doutora Lilian não mencionou esse fato, talvez por modéstia, mas a nossa é uma das câmaras que nunca, repito, nunca teve uma sentença anulada no Poder Judiciário. Porque as sentenças arbitrais, como sabem, elas podem sofrer uma revisão pelo Poder Judiciário, embora não haja recurso, elas podem ser objeto de nulidade, desde que, por exemplo, a cláusula arbitral não esteja correta, e aí, mais uma vez, fica o oferecimento nosso de que consultem as cláusulas padrão que nós mantemos no nosso site, ou algum problema com a composição do próprio tribunal arbitral pode causar nulidade. Devido especialmente ao bom trabalho da nossa secretaria, ao rigor com que a gente cuida do nosso código de ética, da manutenção desses padrões muito elevados, nós nunca tivemos nenhuma sentença anulada. Então, para nós, isso é um motivo de grande satisfação, é um orgulho mesmo, que nós compartilhamos com todo o corpo de árbitros que compõe a nossa lista. A Lilian já explicou bem, nós temos uma lista de árbitros, esses árbitros são selecionados pelo Conselho, mas ela não é uma lista fechada, é uma lista que permite o acesso de outros profissionais que sejam da escolha das partes, desde que eles se submetam previamente a um escrutínio mínimo da própria secretaria e da própria presidência da nossa Câmara. Então, com essa brevíssima introdução, eu queria acrescentar, se é possível que se acrescente alguma coisa, ao excelente trabalho que já foi demonstrado pela Lilian, e também precedido pela brilhante exposição do Dr. Elcio Ronda, que nos mostrou exatamente quais são os tipos de litígio que são comuns dos empresários encontrarem no seu dia a dia. Uma coisa é você estudar
uma instituição jurídica em termos muito teóricos. E outra coisa bem mais importante é você levar isso à prática, fazer um contraste com o que acontece na vida real. Por exemplo, nós estamos em tempos de pandemia. E as demandas são outras, as exigências, as necessidades dos empresários são outras. E há, não apenas, quando se fala em CIESP, FIESP, todos pensam em grande poder econômico. Não, nós congregamos também pequenos empresários que não têm, muitas vezes, ficam com dificuldade para manter a sua folha de pagamento em dia, fazendo os maiores esforços para poderem continuar produzindo e fazendo esse país crescer. Então, para esses pequenos empresários, com dificuldades decorrentes dessa paralisação de atividades que nós todos sofremos, se criou a mediação social, uma mediação gratuita, um serviço público oferecido pela nossa Câmara. Todos os empresários que tenham pequenas divergências, pode ser de uma locação, um contrato de como é que se diz, factoring, um contrato de qualquer outro pequeno contrato que o empresário tenha, ele pode resolver mediante esta mediação, que é uma mediação acessível e para a qual nós fazemos o maior empenho que ela seja difundida. Vejam bem que nós, no Brasil, não temos muito a prática dos meios alternativos de solução de litígio. Nós gostamos da tradição luso-brasileira, nós gostamos de recorrer ao Poder Judiciário, ou seja, nós temos aquela noção de um Estado todo-poderoso, uma espécie de grande chefe que dá a solução às nossas divergências. Mas esta não é a atitude mais adulta, mais correta, nem a que leva a um maior progresso. Essa é uma atitude, digamos, quase que passiva de entregar a um terceiro, entregar ao Estado, a solução de problemas que muitas vezes são tão complicados que não é difícil. Eu venho do Poder Judiciário, os senhores sabem, eu tenho 22 anos de carreira no Poder Judiciário, outros 15 como Procuradora da República, de modo que eu conheço bem, a grande maioria dos casos leva uns 10 anos de tramitação. Isto provoca para o empreendedor, para o investidor, para o empresário, um custo de oportunidade que é muito maior do que ter perdido, eventualmente, a causa. O que ele deixou de fazer durante todo este longo período de tempo, ao invés de haver deixado para trás uma divergência, uma disputa, um prejuízo até, e seguir à frente com o seu negócio, é incalculável. Um processo judicial com esta demora, ele realmente se torna um entrave à progressão dos negócios. Então, existem estas formas alternativas de solução de conflitos que foram bem introduzidas pelos anglo-saxões, muito mais pragmáticos do que nós somos, em maneiras de solucionar esses problemas com rapidez. A mediação não é tão bem sucedida ainda no Brasil, porque só recentemente nós tivemos uma lei de mediação publicada, só em 2015 que nós tivemos efetivamente esta lei publicada, enquanto que a lei de arbitragem já é mais antiga e, após a sua declaração de constitucionalidade pelo Supremo, é que isso se deu em 2002, a arbitragem no Brasil cresceu exponencialmente. Então, hoje nós temos uma realidade muito bem sucedida no que diz respeito à arbitragem e estamos começando a trabalhar para difundir a mediação, a conciliação e outros métodos conciliatórios. A doutora Lilian também mencionou o que é a minha menina dos olhos, que é o que eu chamo de justiça preventiva.
O Dispute Board é uma técnica muito interessante de fazer com que grandes obras, especialmente obras de infraestrutura ou grandes construções, não tenham interrupções. Quem já fez alguma obra de maior vulto sabe bem o que custa desmobilizar um canteiro de obras e o que custa novamente retomar o trabalho naquele sítio. Então, realmente, o Dispute Board constitui uma maneira segura de fazer com que haja um acompanhamento de todo o projeto, um acompanhamento de qualidade, um acompanhamento minucioso e tempestivo. Quando surgir a primeira divergência, choveu muito, choveu pouco, atrasou porque choveu, quanto choveu, o Dispute Board está ali para, desde logo, dirimir aquela questão e impedir que ela se torne uma bola de neve que vai depois trazer prejuízos muito maiores. Então, a utilização correta do Dispute Board, ela permite concluir uma obra a tempo, que é coisa raríssima, ela permite manter o cronograma e também o custo desta obra. Ela custa uma fração mínima do preço da obra e ela permite que, no final, se faça o encontro de contas e a contabilidade seja fechada em pouco tempo, sem maiores disputas. Quando se utiliza Dispute Board e ainda permanece alguma dúvida, alguma divergência, o passo seguinte é uma rápida arbitragem ou uma mediação para este remanescente. Mas, seguramente, é alguma coisa muito pequena que não pôde ser resolvida a tempo. E que, se não houvesse o Dispute Board, seria realmente uma litigância de anos a fio e algo praticamente a tornar inviável a vida dessas empresas envolvidas. Então, esses métodos todos estão colocados à disposição pela nossa Câmara. Nós, o ministro Sidney, eu e a equipe da Secretaria, que é composta pela doutora Lilian e também pelo doutor João Lessa, nosso secretário-geral, ela faz questão de colocar este serviço à disposição de todos aqueles filiados do CIESP e da Fiesp. Nós gostaríamos, doutor Marcelo, que o senhor nos ajudasse nesta tarefa de dizer a todos os filiados que eles têm ao seu lado, que eles têm dentro de casa um equipamento da melhor qualidade que pode realmente lhes prestar serviços por um custo bastante acessível. Viram que a Lilian demonstrou, em relação às demais câmaras, as nossas custas são menores, e são menores porque, exatamente, CIESP e Fiesp se dedicam a prestar serviços públicos, serviços que atendam a esse grande público de empresários e de empresas que se congregam nessas duas grandes organizações, e, portanto, nós gostaríamos de ter, de parte de vocês, uma divulgação grande dessas possibilidades que se colocam dentro da nossa Câmara. Eu sempre cuidei, doutor Marcelo, acho que uma das grandes virtudes que uma pessoa pode ter é da gratidão. E a nossa Câmara tem um débito muito grande com o CIESP e com a Fiesp. Desde a nossa origem, nós contamos com grande apoio do CIESP, nós somos integradas no CIESP e contamos com este apoio inicial. Felizmente, nos tornamos, depois de algum tempo, autossuficientes. Hoje, realmente, o CIESP não precisa mais nos dar aquele apoio financeiro que dava lá no início. Mas eu acredito que esta é uma via de mão dupla. Assim como nós recebemos apoio do CIESP, nós desejamos retribuir isso na forma de prestação de serviço aos filiados do CIESP. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar pela Câmara. O ministro Sidney me pediu que fizesse esta declaração a vocês,
e que nós tenhamos o máximo de contato. Contem sempre com o nosso apoio, assim como nós contamos com o apoio de vocês para a difusão necessária dessas ideias que são novas. Tudo que é novo assusta um pouco. Então, realmente, quando surgiu a arbitragem, as pessoas não queriam fazer arbitragem porque imaginavam que depois tivessem que, eventualmente, ter novos gastos no Poder Judiciário. Felizmente, isso já é passado, há uma jurisprudência muito firme do Superior Tribunal de Justiça favorável à arbitragem, pouquíssimas sentenças arbitrais são anuladas, elas são anuladas só quando há defeito de procedimento, e esses defeitos de procedimento, em boa parte, decorrem de má atuação da Secretaria, e não má atuação dos árbitros. Então, por isso também a nossa satisfação em reafirmar que a nossa Câmara e a nossa bela secretaria, aqui representada pela doutora Lilian, nunca teve nenhuma dessas sentenças anuladas. Eu gostaria também de apontar uma das qualidades que existe nesses métodos alternativos. O Código de Processo, os senhores sabem, ele engessa os magistrados. Os magistrados nada podem fazer que não esteja previsto pelo Código de Processo. A legislação é cerceante neste sentido. No entanto, nos meios alternativos, na mediação, mesmo na arbitragem, existe uma flexibilidade muito grande. As partes podem ceder mutuamente em uma série de procedimentos, em prazos e tudo mais, de modo que isso torna todo o procedimento muito mais dinâmico. Além disso, há um engajamento muito maior. Os árbitros estão dedicados, e por isso nós fazemos com que eles preencham previamente uma ficha em que afirmam que tem tempo suficiente para atender aquele caso. Então, os árbitros participam realmente muito ativamente das discussões, eles têm disponibilidade para se aprofundarem no estudo do caso, que muitas vezes inclui questões técnicas complexas, e podem, afinal, produzir uma sentença arbitral que seja consistente com a natureza daquela questão. Se é uma questão de engenharia, se é uma questão societária, se é uma questão de franquia, se é uma questão, enfim, de qualquer outro tópico, eles realmente têm a oportunidade de dar maior atenção ao caso do que normalmente tem um juiz togado. Não faço aqui qualquer crítica aos meus colegas, e muito me orgulho de ter estado na magistratura todo esse tempo, mas o fato é que hoje no Brasil existe pelo menos um processo para cada cidadão. A litigiosidade do Brasil é imensa, então os juízes todos, desde as pequenas causas até ao Supremo Tribunal Federal, estão sobrecarregados. E com isso, a consequência natural é que não haja tanto tempo para dedicar a cada caso. Por isso tudo, eu vejo que os métodos alternativos oferecidos pela Câmara CIESP-FIESP realmente podem fazer uma diferença muito grande naquilo que diz respeito à mitigação de riscos de negócio que todos os empresários enfrentam. Por isso tudo, o nosso trabalho vem sendo bem sucedido, vem sendo bem recebido, e nós esperamos sempre continuar progredindo nesta mesma linha, dando ao CIESP e à FIESP uma fronteira jurídica de excelência para seguirmos em frente. Eu estou disponível, doutora Elizabeth, para perguntas, se as houver, só informando que dentro de pelo menos mais uma meia hora eu precisaria interromper, porque eu tenho um outro compromisso, mas
é uma satisfação muito grande estar em Jundiaí, mesmo que seja virtualmente. Excelência, nós muito agradecemos. Realmente, o nosso horário costuma ser pontual. Então, dentro de 30 minutos, assim, a doutora terá esse seu tempo. E foi, assim, brilhante. Muito obrigada pela explanação. E várias também das perguntas formuladas, a doutora já respondeu. Mas, mesmo assim, algumas têm um cabedal de ponta ainda que permita nos fazer, assim, a indagação e as perguntas, após, com a permissão de todos, a abertura das janelas, para que a Cíntia possa realmente fazer uma fotografia. Pode ser? Permita-nos, por favor. E, ao mesmo tempo, quero também agradecer aqui a nossa equipe, que está junto com a Cássia, que é a nossa gerente, Cássia presente na tela, Jimmy, Cíntia, e outros que não estão presentes à tela, mas que esse trabalho é feito em conjunto com essa equipe. Nós até comentamos, sem eles, creia, haveria grandes dificuldades. Nosso agradecimento muito profundo a essa equipe fantástica, liderada pela Cássia, né? E através do Dr. Marcelo Cerezer, como diretor titular da nossa casa em Jundiaí. Por gentileza, Cíntia, podemos fazer a foto? É possível? Por favor. Como que é um sorriso? Avisa-nos. Pronto. Ok? Como diz o Tiago Brunet, print, 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 print. Por gentileza, nós passaremos para algumas das perguntas. Eu vou começar até aqui, já está aqui bem próximo no chat, que é da Alessandra Custódio de Souza Ramalho. Antes de tudo, permita só comentar assim. Vocês viram, conforme nós prometemos e nos comprometemos, que traríamos primeiro sobre essa questão de gestão de risco, a questão das indagações, das perguntas, da formulação do que era a gestão de risco, dentro dos seus conflitos, suas soluções, que o doutor Ronda trouxe-nos aqui brilhantemente. Depois, a doutora Lilian trouxe realmente que dentro desse conflito, dentro dessa gestão, há alternativas. Dentro dessas alternativas foi também muito bem explanada. E a doutora Ellen Grace trouxe-nos também o que realmente hoje temos de acesso, além da facilidade desse acesso, também a economia, não só de tempo, como também em valores, quer dizer, e hoje, com a situação que o mundo está atravessando da pandemia, quer dizer, todos os valores de caixa, de investimento, de aplicação, de retenção, de patrimônio, estão sendo muito bem analisados, e aqui nós pudemos realmente trazer todas as informações de uma maneira simples, clara, transparente, para que todos realmente pudessem compreender essa abrangência. E também mostrarmos, até que foram algumas perguntas aqui indagadas, sobre questão da judicialização e a Câmara, que já farei isso. Alessandra Custódio de Souza pergunta assim, boa tarde, o que devemos fazer para nos afiliar a uma Câmara de Arbitragem como a de vocês? Ou isso não é possível? Obrigada. Olha, antes, é possível sim. Quem poderá responder? Doutora Ellen, doutora Lilian, por gentileza. Doutora Elizabeth, eu não compreendi a pergunta, porque, como é o nome da... Alessandra. Alessandra não nos explicou se ela é uma empresária ou se ela é uma advogada que gostaria de atuar em arbitragem. Se ela for uma advogada, eu vou responder as duas coisas. Tá. Se ela for uma advogada, ela pode, sim, submeter o seu currículo à Câmara de Arbitragem. Anualmente, o Conselho se reúne no final do ano e faz por incluir novos nomes na lista, certo? Então, esta é uma possibilidade, caso a Alessandra seja uma advogada que queira atuar em arbitragem. A segunda possibilidade é que ela seja uma empresária e deseje utilizar-se da arbitragem para resolver algum conflito. Então,
Então, neste caso, ela teria que providenciar, antes de qualquer coisa, ao assinar qualquer contrato com um fornecedor ou com algum cliente, ela deve incluir neste contrato uma cláusula arbitral. As cláusulas, como a Lilian já falou, estão disponíveis no nosso site, os modelos que, naturalmente, cada um vai adaptar à sua realidade. Então, é importante que os empresários saibam disso, que é no momento de firmar um contrato, no momento em que todos estão de acordo, felizes, quem sabe até abrindo um champanhe para comemorar uma parceria nova, neste momento em que tudo vai bem, é que é preciso aplicar a cláusula arbitral, porque a gente sabe que é ao longo da execução dos contratos de longa duração que surgem, eventualmente, algumas divergências e alguns até conflitos. Portanto, é neste momento de harmonia em que se coloca a cláusula arbitral. Isso deveria se tornar uma praxe para todos os empresários. No momento de firmar um contrato, seja ele grande ou pequeno, coloca uma cláusula arbitral, indica a Câmara, de preferência a nossa, para resolver os conflitos. Então, isso é alguma coisa que nós precisamos fazer por divulgar entre todos os empresários. Diante da sua resposta, doutora Ellen, a pergunta também vou só acrescer se o Dispute Board também terá que estar elencado nessa cláusula. E sobre também o Dispute Board, se há também possibilidade de invalidá-la e qual parâmetro? Sim, o Dispute Board, no caso de que se queira utilizar esse mecanismo, como no caso de que se queira utilizar a mediação, é a cláusula escalonada, como é chamada no meio, é uma cláusula em que você chama primeiro um tipo de remédio, na sequência outro, na sequência o terceiro. O Dispute Board acompanha a execução do contrato do início ao fim. A mediação, ela é utilizada ao final, quando surge a divergência, não é? E ela, então, é inaugurada uma mediação. Se ela não for bem sucedida, a cláusula escalonada pode prever que, a partir daí, então, se passe para a arbitragem. Qual é a diferença, Elizabeth? A diferença é que, na mediação, quem constrói a solução são as próprias partes. São elas que vão se aproximando, pouco a pouco, mediante o auxílio do mediador, que precisa de ter um treinamento especializado para isso, ele precisa aproximar essas partes para que elas juntas construam a solução. Eu sempre digo que essa é a forma mais adulta de lidar com o conflito. Foram as partes que criaram o conflito, elas conhecem o conflito, elas sabem as suas divergências, as suas responsabilidades, enfim, onde falharam, e elas, se trabalharem juntas de boa fé, elas chegam a uma solução favorável, uma solução que foi construída por elas e que, por isso mesmo, é uma solução que tem execução imediata, ao contrário do que acontece, às vezes, num processo judicial de conhecimento, que depois de dada a sentença, você ainda tem que iniciar uma execução forçada, com penhora, com uma série de incidentes judiciais, leilão, etc., muito mais penoso e muito mais delongado. Então, essas são as formas que a gente vê para a aplicação dos métodos alternativos. Eu não sei se respondi integralmente a questão. A outra pergunta está... também tem um comentário aqui. Foi até o doutor William Almeida Ribeiro que relatou. O metrô, conforme a doutora Lilian havia citado, sobre a questão da linha amarela, então ele fez um acréscimo aqui. Diante disso, o metrô foi condenado a pagar uma quantia extra equivalente a 10 milhões ao consórcio. 10 milhões, quer dizer, então, para observar a profundidade que esse assunto pautado traz de relevância, e o assunto não é de uma singularidade.
Quer dizer, nesse âmbito jurídico, arbitral e tudo, nós temos todo um detalhamento que, quando você desconhece, às vezes você perde tempo e a obra fica parada, fica retida, né? Quer dizer, então, aqui também várias perguntas estavam coligadas se havia necessidade mesmo das cláusulas, de estar elencada nas cláusulas contratuais, que já foi respondida, a questão da diferença da cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? Se existe mesmo esse litígio futuro incerto e o compromisso do litígio atual específico, como poderia dizer a respeito? Eu vou ceder essa pergunta à doutora Lilian. Eu já falei demais, Elizabeth. Que honra, ministra. A questão do compromisso e da cláusula compromissória tem a ver com o tempo, né? Então, o ideal sempre é como a ministra explicou, é que as partes optem pela arbitragem enquanto estão bem, né? Dialogando no momento do contrato. Então, esse é o melhor cenário possível. Então, nesse cenário não existe conflito, nós temos, então, a cláusula compromissória. Mas, se as partes não tiverem optado inicialmente pela arbitragem, surgido o conflito, elas tiverem essa vontade, porque entendem, né, as vantagens da arbitragem, especialidade, celeridade, elas podem, então, firmar o compromisso. Então, a questão é do tempo, né? Antes de surgir o conflito ou depois que o conflito já existe. Ok. Aqui também pergunta, as empresas binacionais terão respaldo internacional quando ocorrer uma arbitragem dentro da Câmara de Arbitragem? Isso é alguma coisa, eu creio que a pergunta, Elizabeth, diz respeito mais à execução das sentenças arbitrais. O Brasil é signatário do Tratado de Nova York. Sim. Esse tratado assegura que é firmado pelos principais países do mundo inteiro, mais de 150 ou 160 países já firmaram a Convenção de Nova York, para que se assegure a execução de sentenças arbitrais proferidas no estrangeiro. Portanto, uma sentença arbitral proferida no Brasil, ela pode ser executada em país estrangeiro, assim como uma sentença arbitral produzida, digamos, na Holanda, pode ser executada no Brasil. Tá? Essa jurisprudência relativa à introdução, à introjeção das sentenças no mundo jurídico brasileiro é uma jurisprudência muito firme do Superior Tribunal de Justiça. Para nós, no nosso sistema jurídico, é muito virtuoso que haja concentração de toda esta problemática num único tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça, porque isso produziu um corpo de jurisprudência muito coerente, muito firme e muito sério, muito bem estudado. Os ministros do Superior de Justiça no tribunal, na Câmara Especial, é que eles apreciam estas questões. Então, a execução tanto de sentença estrangeira, de sentença judicial, quanto de sentença arbitral estrangeira, são tratadas pela Câmara Especial, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E é perfeitamente aplicada no Brasil. O Brasil, inclusive, é nomeado em tratados internacionais como um exemplo de boa aplicação da Convenção de Nova York. Maravilhoso. É pena, a minha câmera está voltada, senão eu lhe mostraria a autorização que possuo aqui, são duas, de Nova York, que eu tenho muito orgulho e prazer em compor e fazer parte desse grupo. Então, nossa, vamos lá. Aqui temos assim, ministra, boa tarde, obrigada pela excelente palestra. Gostaria de saber como a senhora vê a expansão das soluções alternativas de conflito para as matérias tributárias. Alguma esperança? Isso quem foi a Paula Negro de Aquino. Sem dúvida nenhuma. Acho que o caminho está aberto, já temos legislação que o permite, nós só temos que realmente, como sempre acontece,
um instrumento novo, ele leva algum tempo para que haja uma adaptação, e existe sempre um certo receio com as alçadas para que não possa haver nenhum desvio nessas tratativas de utilização de mediação ou de conciliação, ou mesmo de arbitragem em conflitos tributários. Mas eu creio que sim, eu creio que nós vamos seguir nessa trilha, a trilha que, inclusive, alguns dos integrantes do Ministério da Economia entendem muito mais proveitosa do que acumularem um cabedal imenso de dívida ativa não cobrada, que ninguém dá conta de ajuizar e de acompanhar. Então, a transação tributária vai permitir que nós utilizemos os métodos alternativos, sim. A seguinte pergunta é: a nossa Câmara também tem arbitragem trabalhista? Foi a senhora Lígia Meyer. Não, nós não temos, não utilizamos a arbitragem trabalhista, não trabalhamos com o direito do trabalho. Até porque, Elizabeth, veja, quando surgiu a Justiça do Trabalho, lá atrás, ainda no governo de Getúlio Vargas, ela era, as juntas, as unidades jurisdicionais eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento. Ou seja, precedia qualquer coisa a tentativa de conciliação entre patrão e empregado, porque se considera que esta é uma relação que não merece ser quebrada, ela é uma relação de longa duração, de preferência que aquele funcionário que momentaneamente está descontente com alguma coisa possa se reintegrar ao trabalho e prestar bons serviços naquela empresa, onde ele vai ter uma segurança e, enfim, uma longa vida de trabalho. Então, originalmente, a Justiça do Trabalho já faz, ou deveria fazer, esta função. Ok. Aqui tenho, como a senhora Rosângela Trimmel, meus sinceros cumprimentos à ministra Ellen Grace, em especial, e referência máxima para professor de Direito Constitucional. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela oportunidade de aprender sempre. Nós que agradecemos a sua presença, Rosângela. Aqui tem vários outros comentários. Já foi postado no nosso chat aqui pela doutora Lilian e pelo doutor João Lessa, as outras informações que poderão ser acessadas, por favor. Cíntia, o que está aqui exposto no chat tem como depois ser transportado para a plataforma, por gentileza? Também aqui, senhora Nilza agradeceu, parabéns aos organizadores, sempre maravilhoso participar das lives, né, sobre mediação e arbitragem, muito grata, boa tarde a todos. A reunião está disponível, sim, a nossa reunião estará na plataforma, mediante autorização, material apresentado também seguirá, só que levará uma semana para, assim, poder subir, como diz a linguagem atual, técnica. Né? Doutora Elizabeth... E eu vou pedir... Se me permite pois não. Pois não, doutora. A doutora Lilian, que libere para vocês uma apresentação que eu havia feito, com números da Câmara, enfim, uma apresentação mais de conteúdo do trabalho da Câmara e que talvez seja interessante também para todos tomarem conhecimento. Maravilhoso. Certo? Perfeito. Perfeito. Eu acho que eu já até enviei, na verdade. Já, a mim sim, mas eu precisaria de autorização. Então, perfeito. Eu posso tê-la, sim, autorizado. Muito gosto, está autorizado. Ai, que ótimo. Eu gostaria, então, para que nós pudéssemos... as demais perguntas foram respondidas, as pessoas até já agradeceram aqui, porque muitas vêm pelo WhatsApp, quer dizer, hoje nossa grande ferramenta, né? E gostaria de pedir... parece-me que não há mais perguntas, não agradeço gratidão. Para trabalhar com arbitragem, precisa da OAB, no caso, para ter uma Câmara?
foi a senhora Alessandra mesmo que fez a pergunta. Para trabalhar com arbitragem, precisa da OAB? Tem que ser, talvez, o advogado, que a pessoa esteja... Imagino que essa pergunta queira significar se a pessoa precisa de ser advogada para trabalhar com arbitragem. Existem árbitros que são engenheiros, existem árbitros que são médicos, existem árbitros em todas as profissões, assim como participantes de dispute boards, mediadores, psicólogos, enfim, é uma ampla possibilidade. Eu vou lhe dizer o que acontece em algumas experiências levadas a efeito na Europa, em que, inclusive, crianças pequenas, crianças de escola primária mesmo, são treinadas para dissolver brigas de pátio. Aquelas briguinhas que sempre acontecem nas escolas, então tem um coleguinha da mesma idade que pode interferir e dizer aquele deixa para lá para um, deixa para lá para o outro, e produzir, enfim, aquilo que nós todos desejamos, que é educar as crianças para a paz, para a conciliação, para um mundo melhor. Eu acredito que nós poderíamos instituir sistemas como esse nas nossas comunidades, em que, por exemplo, algum vizinho mais tranquilo, mais centrado, pudesse dissolver pequenas divergências, às vezes porque alguém está com som mais alto, o outro não está gostando, sabe, esse tipo de briguinha de vizinhança que acontece muito frequentemente e que nós poderíamos resolver, digamos, dentro do quarteirão, ao invés de ir buscar um juiz de direito. Então, também aqui dentro disso tem uma pergunta que diz assim, boa tarde, a senhora Aguinaldo Coelho que fez. Por favor, é possível utilizar mediação e conciliação no contexto de violência doméstica? Aí já é um problema mais sério, viu, Elizabeth? Quando existe violência doméstica, você dificilmente consegue equalizar as partes. Isso é um ponto-chave, é a pedra de toque de uma mediação bem-sucedida. É preciso que ambas as partes estejam em condições de igualdade para que cada uma possa ceder validamente um pouco para formar o consenso. Quando existe violência doméstica, uma das partes está acuada, né? E uma das partes, então, não tem esta liberdade para proceder a um acordo que seja efetivamente válido. Isso em termos gerais. Normalmente, esse tipo de dificuldade vai, sim, e é por isso que sempre haverá um lugar para o Poder Judiciário. Certo. Como vieram também muitas perguntas sobre a questão de arbitragem, direito trabalhista, eu me comprometo aqui perante todos de buscar novos palestrantes para que esse assunto possa ser ventilado e trazermos com essa mesma categoria, com esse mesmo trabalho lindo, maravilhoso, com essa bagagem acadêmica, essa bagagem intelectual, aos nossos novos palestrantes também. Para podermos, então, a senhora Alessandra diz que é aluna de Direito no Espírito Santo, na Faculdade SEVES. Está vendo? Olha, Espírito Santo presente, e uma aluna, seja bem-vinda, uma futura bacharel, e que tenha realmente esse brilhantismo aqui, assim desejado. Peço, por favor, doutor Marcelo, que possa fazer-nos o fechamento, a despedida, já agradecendo profundamente doutora Ellen Grace, profundamente doutora Lilian. Doutora Ellen, posso continuar com a sua foto lá no meu painel de vida extraordinária? Sem som, sem som. Está sem som. É muita honra para mim estar pertinho aí da senhora nesse painel tão bonito. Muito obrigada. Eu te agradeço. Então, olha, eu vou agora pedir que venha o dia do presencial, independente do estado que estejamos. Tá? Obrigada, gratidão. Doutor Marcelo, por favor, por gentileza, agradecendo a todos. Pois não, muito obrigado, então, a todos os palestrantes, ministra Ellen Grace, doutora Lilian, foi muito elucidador,
colega Holda, que já não está conosco, mas também foi muito importante a participação dele. Reforçar o que a doutora Elizabeth disse, agradecer a nossa estrutura do CIESP, nossa administração, na pessoa da Cássia, do Jimmy, a Cíntia, que é nossa assessora de imprensa, viu, ministra? Já tomou nota de tudo que foi falado e já divulgaremos a nossos associados em nossas mídias sociais, provavelmente ainda hoje, né? E temos reuniões mensais com conselheiros industriais que nos auxiliam, a Geria e o CIESP Jundiaí. Falaremos com certeza sobre o magnânimo evento de hoje. A doutora Elizabeth está de parabéns, como sempre, a nossa primeira-ministra dando show, né, de trabalho aí na pasta que a compete. Temos outras grandes áreas de atuação, como meio ambiente, como infraestrutura e tantas outras na nossa regional de Jundiaí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. É um prazer de novo. O CIESP Jundiaí está recebendo a presença de todos vocês e, em especial, ministra, a sua participação que tanto nos enaltece como entidade de classe, tê-la como uma colega, né, da indústria paulista é muito, muito grande para nós. Muito obrigado. Gratidão a todos. Essa tarde foi muito especial. Mais uma vez, se houve sucesso, foi realmente pelo brilhantismo dos palestrantes, na qual nós muito agradecemos por conceder essa tarde dessa forma. Sabemos que o tempo de vocês é um tempo alto, valioso, valoroso, e vocês nos concederam isso. E, em nome de toda a nossa casa, CIESP Jundiaí, a Casa Fiesp e toda a indústria, temos aqui advogados, comerciantes, empresários de várias áreas, temos pessoas de alta relevância e como de todos aqueles, independente do tamanho de sua empresa, assim aqui fizeram-se presente como ser humano, como aqueles que vieram buscar o conhecimento, uma tarde de crescimento, e somos muito gratos. Abençoado seja a vida de vocês, e em nome do Altíssimo, eu entrego, agradeço e coloco mais uma vez o meu coração, a minha gratidão, e que até breve possamos estar juntos. Hoje estamos respirando, hoje nós temos que agradecer, que a vida seja realmente levada com toda leveza, com todo o amor, e que possamos ligar para aquele que nós amamos e dizer: eu te amo, você me faz falta. E, acima de tudo, agradecer ao ar que respiramos, aos olhos que podemos ver, ao abraço que ainda será completado e à palavra que sai de nossos lábios. Gratidão, gratidão, gratidão. E até breve. Sinceramente, gratidão. Um abraço, um beijo com amor. Obrigada. Até breve.